Olá pessoal, boa tarde, né? Agora definitivamente estamos todos online. Primeiramente é um prazer ter todos vocês aqui, começar esse momento e ter essa quantidade de clientes com a gente acompanhando o webinar. Eu sei o quão difícil e corrido é o nosso dia a dia para parar um pouco e visualizar esse webinar e acompanhar isso aqui, essas melhorias que a gente vem trazer, né? Na verdade, a gente conversar um pouquinho antes de começar de fato, 2017 foi um ano muito importante para o Geoseios, né? 2017 foi um ano que a gente focou muito em trabalhos internos. Nós focamos em capacitação da equipe, em definições de processos, muita coisa que deveria ser feita, era necessário ser feita, mudança de servidores, aumento de servidores, alocações de outros servidores nos Estados Unidos, né? Hoje a gente conta com uma capacidade imensa de servidor, a equipe disse que hoje a gente poderia rodar agora, sem problema nenhum, com 20 vezes da capacidade que a gente tem, o servidor que nós temos atualmente comporta isso. Então foram processos muito importantes que nós fizemos internamente. Mas esse impacto, esse grande trabalho que a gente fez interno, ele demora a ter um impacto para vocês, né? Demora a chegar a isso no dia a dia de vocês, de quanto a empresa cresceu e melhorou e ficou mais robusta, vamos dizer assim, nessa parte. Mas hoje é o início para que a gente traga para vocês essa melhoria de fato, né? Hoje nós vamos dar início a uma série de webinars que faremos até o fim do ano para trazer o novo Geoseios. Nós vamos trazer evolução do Geoseios, um processo todo novo. Eu digo novo Geoseios, é de fato um novo Geoseios. Por quê? Porque nós pensamos o Geoseios, nós repensamos ele como um todo. É uma grande mudança, é uma grande evolução. Acredito eu que talvez dentro desses 22 anos que temos de empresa, seja a maior mudança que nós já fizemos dentro do software. Ele foi repensado visando o cliente, visando os gestores, visando os representantes, os vendedores, a equipe de prospecção, enfim, todo o universo do Força de Vendas, né? A gente trouxe isso com muito trabalho de back-end, né, com muito trabalho de código, de codificação, com equipe de desenvolvedores, arquitetura, mas também focando muito e até principalmente na parte de frente, na usabilidade, no que o meio chama de user experience, né? Nós vamos mostrar hoje para vocês tudo isso baseado no que o Google criou, no design do Google, chamado de Material Design, né? É um conceito que o Google trouxe de muitos anos de pesquisa para a criação deles e, né, do seu universo que engloba o Google hoje, do que há de melhor. É um conceito baseado em papel sobre papel, para trazer hoje muito, mesmo no mundo da tecnologia, muitas coisas, o papel ainda é necessário. E esse conceito do Material Design é trazer isso para a tela. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, tá? Isso é um início. Isso é uma evolução contínua. Nós vamos ter esse webinar, nós já temos um próximo webinar marcado, que a gente vai conversar ainda sobre isso, quais serão os próximos passos, o que vai ser feito. Mas além disso, além dessa evolução que já está acontecendo e que vai percorrer, nós queremos estar ainda mais próximo de vocês, clientes, com essa série de eventos que a gente vai iniciar agora, para que a gente traga essa evolução em conjunto. Tá? Para que a gente evolua para a sua necessidade, para o que você, cliente, precisa. Tá? A nossa missão é fazer o nosso cliente vender mais, é isso que a gente foca, é isso que a gente quer e é com esse intuito que a gente vai trazer. Tá? Então a gente já vai dar início daqui a pouco, a gente vai conversar com o Jefferson Quezado para que ele traga uma visão um pouco mais técnica do sistema. Ele é um arquiteto da empresa que está envolvido desde o início desse processo e a gente vai trazer uma análise um pouco mais técnica em parâmetro, com essa visão mais comercial, uma visão mais simples, mas também explicar onde é que está a construção, o que é que foi feito e também vamos apresentar essa parte de gestor de aprovação de pedidos, enfim, que vocês possam visualizar e entender um pouco sobre isso, tá bom? Boa tarde, Jefferson, tudo bem? Como eu falei, o Jefferson Quezado aqui com a gente para mostrar, falar um pouco sobre os pilares da construção do Geoseios, desse novo Geoseios e o que a gente tem pela frente aí. Pois a gente fez um intenso estudo esse ano passado, até esse ano estamos sempre estudando, certo?
Do ano passado para cá eu me tornei um usuário muito ativo na rede de programadores Stack Overflow em português, certo? Eu sou um dos usuários mais ativos do site, com mais reputação já, mesmo com apenas um ano de experiência, certo? E em cima de muita pesquisa, vai e vem, conversamos com o comercial, conversamos com a parte de negócio, conversamos com o cliente, né? Conversamos também com o nosso próprio pessoal de infraestrutura, com o desenvolvimento. Em cima de toda essa pesquisa que nós fizemos, né? Elaboramos 5 pilares para que a gente possa construir o novo portal, né? Os 5 pilares são todos importantes, um não pode derrubar o outro, né? São o uso, a usabilidade, segurança, tecnologia de ponta, responsividade e otimização, certo? Nessa parte de otimização de uso, né, da usabilidade, para começar logo de cara, né, como ter uma melhor experiência do usuário que está entrando no GeoSales. Em vez dele ter totalmente o controle da interação desde o começo, né? Ou seja, ele entra, o ambiente está limpo, totalmente sem nada, a gente já apresenta para ele a mesa de trabalho, né? Então, só o fato do usuário entrar no GeoSales, ele já é apresentado a mesa de trabalho. Que é isso que vocês estão podendo acompanhar aqui na tela junto com a gente, né? Tem a nossa telinha aqui embaixo e tem essa tela que é a primeira tela do GeoSales. Essa tela ela foi pensada para a visão do gestor, né? Ele vai ter uma mesa de trabalho ali com esses cards marcados em cima para trazer uma visão mais rápida. Antes você entrava no GeoSales, você tinha acesso ao portal e você precisava gerar ações para que você tivesse alguma coisa. Hoje você entra no GeoSales e já tem uma visão, a sua mesa de trabalho já está posta, tá? Essa tela que vocês estão vendo, pessoal, o que a gente vai entregar para vocês agora é essa visão que já está pronta, mas a evolução continua para que esses cards e essas visões possam ser alteradas para o seu uso, porque a visão do gestor A é diferente da visão do gestor B, mesmo dentro da mesma empresa, essas visões podem ser diferentes. O que um quer ver não é a mesma coisa que o outro necessita ver. Nesse caso aqui, a gente focou essa visão inicial em cima dos pedidos, tanto os pedidos que estão em casa, quanto os pedidos que estão em carteira, principalmente os pedidos que estão pendentes, né, onde a gente vai ver mais à frente. E também trabalhando em cima do User Experience, a gente elaborou novamente a parte de pesquisa, né, em que você, lá na mesa de trabalho, tinha uma lupazinha que você clicava, você podia baixar o menu já com alguns itens pré-selecionados, você pode digitar alguma coisa e a pesquisa ela vai levar os mais relevantes para cima, certo? Por exemplo, se você começar a digitar PED, né, o sistema, isso pode ser pedido, isso pode ser pendência, ele já vai Ele vai trazer tudo vinculado ao nome que você está digitando, às letras que você está digitando. Isso. Né? Isso traz exatamente uma usabilidade mais simples para o sistema. Né? A gente continua tendo a opção do menu, como vocês vão ver, ele vai estar escondido, mas você tem a opção de clicar e abrir esse menu, mas o sistema foi totalmente voltado e construído para que a pesquisa seja responsiva para você, para que ela traga para você uma facilidade nessa busca. Então você vai buscar qualquer coisa em cima da pesquisa, além do que ela vai se acostumando com o seu uso e trazendo mais próximo ao que você costuma usar mais frequente, né? Exatamente. Além disso, para deixar uma experiência já mais acostumada com o navegador mesmo, né, temos o que a gente chama de Push History, que permite o usuário clicar para voltar, para avançar, certo? Tipo, eu estou aqui pesquisando, o que foi que eu fiz antes, né? O que tinha, qual era a informação antes? Se o usuário clicar no voltar, ele vai carregar a tela anterior, o avançar vai se comportar perfeitamente. Nisso daí o sistema ele vai saber o que deve ser recarregado e ele vai se recarregar. Certo? Entendi. Uma navegação, como a gente costuma fazer em qualquer site que eu navegue normalmente, eu vou poder fazer isso, só que lembrando que a gente está falando de uma visão de sistema. Então, eu trago uma navegabilidade usual, né, que todo mundo é acostumado a ir e voltar dentro de uma pesquisa, de um site, alguma coisa, mas lembrando que a gente está falando de um universo de sistema, né? Então, você pode ir avançar. Pegando esse gancho do Jeff também, você tem a possibilidade que o sistema permite hoje a questão de você estar analisando um pedido e precisa da opinião de algum outro gestor. Só copiar o link. Ele pode trazer o link, né? Você vai marcar o link, ao invés de você pedir, acessa aquele pedido 324058 para mim e olha o que é que você achou. Não. Você vai lá,
pega o link, manda para ele no WhatsApp, manda para ele no Skype, alguma coisa, o link já vai ser acessado diretamente na tela que você preencheu. Isso entra também dentro dessa questão de tornar mais fácil, mais fluido, mais flexível o uso do sistema, né? Perfeitamente, né? Imagina, você está lá no táxi, analisando lá, ixi, olha esse pedido aqui, será que o meu amigo Ricardo tem mais coisas? Eu vou ali no navegador do meu celular, clico em compartilhar, mando para ele no WhatsApp ou então no mensageiro preferido e ele já vai poder olhar isso. Né? Isso que o Jeff está falando sobre estar dentro do táxi, ele já está falando em usar esse sistema dentro de um celular ou de um tablet. Isso a gente puxa para o próximo pilar, né? Um dos pilares muito importantes dentro desse novo GeoSales é responsividade, né? Alguns de vocês receberam vários vídeos meus, algumas mensagens aí preparando para esse webinar, onde a gente falava que era uma evolução em todas as telas. O que quer dizer essa evolução em todas as telas? É a gente ter isso aqui que vocês estão vendo. É você ter a mesma tela num computador, você ter a mesma tela num tablet ou num celular, como vocês estão acompanhando aqui na imagem, e ele vai ser completamente responsivo, né, Jeff? E a ideia de responsividade não é só que ele rode, mas a fluidez disso, né? Tem que ser fluido, né? Não basta apenas funcionar. Tem que funcionar bem, corretamente, bonito, funcional, certo? A própria interface, né, que a gente usou em cima do Material Design, o papel sobre papel, ele tem várias guias para dizer como você deve fazer isso daí, né? Então, a gente, para tornar responsivo, para ser usual, bonito, adequado, funcional, né? Você tem que escalar desse jeito, desse outro jeito, né? Então, mesmo a mesma tela, ela vai apresentar no celular, no tablet e no desktop as mesmas informações. Só que como ela está em plataformas diferentes, né? O modo como apresentar vai ser para facilitar o uso nessa plataforma que está visualizando elas. Entendi. Alguns de vocês devem estar se perguntando, porque alguns clientes nossos utilizam o app voltado, um app para isso, né? Para essas autorizações. Isso significa que é a descontinuação desse app? Sim, significa que é a descontinuação dele. Nós não precisamos mais ter um app voltado para o gestor. Nós não precisamos mais ter uma evolução para o portal, uma evolução para o app do gestor, porque a gente vai unificar. Na verdade, nós já unificamos todo esse processo. Então, uma análise de um pedido, uma autorização de um item, a tramitação desses itens, um placar, enfim, diversas funcionalidades que são necessárias do dia a dia do gestor e a gente sabe da necessidade de ter isso de uma forma mais ágil, elas vão estar ao teu acesso onde você estiver. Então, seja dentro de um táxi, como o Jefferson falou, seja no aeroporto esperando um avião, né? Seja taxiando o avião, enfim, de onde você estiver com acesso à internet em qualquer dispositivo, você vai ter acesso às mesmas funções e às mesmas opções que você teria acessando o próprio computador, né? Então, isso traz um ganho muito grande. E nós pensamos no sistema inteiro dessa forma, para que tudo que possa ser feito no computador, ele possa ser executado com a mesma capacidade dentro do celular, né? Pois é. Um ponto importante que a gente trouxe também, mais um pilar disso, é a questão de segurança, né, Jeff? O que a gente trouxe de segurança dentro desse novo portal? Aumentamos muito a estabilidade do portal, certo? Isso foi possível com a renovação da tecnologia, né? Todos os pilares são importantes e não dá para analisar cada pilar individualmente. Eles estão todos interligados, né? Aumentamos a estabilidade, demos um maior controle para as transações. Isso também permite para um uso multi-abas, né? Que o nosso jeito de pensar, ele não é uma coisa linear, robótica, né? Ele é uma coisa que vai, avança, tem... O ser humano como um todo não é linear, é mais um grafo, né? Que eu posso ir, avançar, ramificar para um lado, ramificar para o outro, né? Então, eu já posso deixar várias abas abertas, né? Eu estou analisando um pedido, mas eu quero ver o histórico de compras daquele cliente, né? Então, já posso deixar várias compras abertas, a própria informação do cliente, uma outra aba. Então, significa que eu vou ter dentro do sistema, eu vou poder estar analisando a minha mesa de trabalho, como a gente demonstrou, e eu clicar para abrir a informação de um pedido específico e estar navegando, alterando entre essas telas, dentro do mesmo login, sem expirar, sem nada. Sem expirar, sem nada, perfeitamente. Isso também traz, além de segurança de codificação, né? A gente está usando uma nova tecnologia de codificação para senhas, não é isso? Isso, né? Estamos usando uma criptografia PBKDF2, certo? Ela é o que tem mais de ponta nisso daí. É uma criptografia de mão única
que a gente reitera ela alguns milhares de vezes para ter certeza que, mesmo que um atacante consiga ter acesso à nossa base, ele não vai conseguir saber o que tem na nossa senha, né? E, inclusive, se duas pessoas colocarem a mesma senha, como a gente está tratando a parte de segurança toda corretamente, tudo conforme manda o figurino, mesmo com a mesma senha, no banco de dados vai estar escrito coisas diferentes, né? Então, qualquer que seja um possível atacante, ele não consegue ter essas dicas. Entendi. Certo? Pessoal, isso além de trazer essa segurança, que é você colocar a sua senha e ter a tranquilidade que essa senha não vai ser acessada por ninguém, nem por nós, nem como o Jefferson falou, nem sobre uma possibilidade de algum ataque, alguma coisa, porque ela tem o que há de mais moderno em questão de criptografia. Esse novo sistema de senhas nos permite ter um ganho de algumas coisas que vocês verão nos próximos webinars, né? Que são novas funcionalidades baseadas em cima dessa questão de senha, porque agora a gente consegue ter um usuário de uma forma mais global. Isso permite um entendimento muito maior. Vocês entenderão, a gente falará sobre isso num próximo cenário. Posso dar o spoiler do próximo webinar? Pode, Jeff. Controle de licenças. Então, um outro ponto que a gente trouxe muito importante também é a otimização, né? Isso significa que... A gente otimizou tanto a nossa parte interna como a parte de servidor, como a parte também do próprio usuário, né? Uma das otimizações que a gente fez foi a parte de modularização do menu, né? Tanto essa modularização permite que um usuário com determinadas características, por exemplo, um vendedor ou um gestor, ele tenha já mais apropriado o módulo para ele, certo? E também internamente, esse módulo permite que a gente desenvolva numa caixa mais fechada, certo? Então isso aumenta a nossa agilidade de entrega, isso otimiza nossos próprios recursos humanos, certo? A capacidade dos relatórios, né? Sim, os relatórios, né? O que a gente fez? A gente removeu a geração de relatório de dentro do portal para colocar como um microserviço, um serviço à parte, né? Então, os relatórios vão continuar sendo gerados, certo? Só que agora ele vai estar no microserviço, ele não vai impactar no desempenho do portal. Isso é muito pensado também, como a maioria de vocês sabem, o impacto maior, a geração de vocês de relatório, né, a necessidade dessas informações geralmente é mais no final do mês, onde então você tem um pico de acesso ao portal, aos relatórios, enfim. Isso que o Jeff está falando é simplesmente assim, não há mais impacto nenhum, não importa a quantidade de relatórios que serão gerados, não importa a quantidade de acessos ao portal que estarão gerando e o tamanho desse relatório. Isso traz uma otimização muito grande. Não só para essa parte de geração, como também para customizar, né? Caso a gente queira hoje customizar um relatório, criar um novo relatório para o cliente, o número de horas para isso foi muito reduzido e a possibilidade desses relatórios também foi muito amplificada. Então nós temos menos tempo, mais estabilidade e umas possibilidades maiores dentro desse relatório. Perfeitamente, né? E inclusive uma coisa que aconteceu, né, que eu lembrei, né, a Microsoft adquiriu o GitHub e aí o pessoal migrou todo para outra plataforma, o GitLab, né? O GitLab parou segunda-feira com essa notícia, né? Essa nossa ideia do microserviço é o quê? Se por acaso todo mundo resolver tirar relatórios pesados no dia 31 de agosto, o portal não vai parar. Todo mundo vai continuar trabalhando normalmente. Então a gente está aumentando a disponibilidade do serviço. Entendi. Independente do que aconteça, o fluxo quebrando, a gente consegue manter essa garantia. Exatamente. Pessoal, isso foi uma visão um pouco mais técnica para vocês entendam o trabalho que foi feito. O Jefferson está representando aqui a equipe técnica que trabalhou muito e vem trabalhando e vai continuar trabalhando para essa grande evolução que a gente está fazendo. Nós temos uma equipe de mais de 40 pessoas focadas apenas na evolução desse projeto e isso é muito importante para a gente. A gente quer trazer isso para vocês, é uma evolução natural do sistema e que a gente está disponibilizando para todos os nossos clientes
E a gente vai conversar mais sobre isso. O Jefferson vai ficar aqui com a gente ainda. Nós vamos abrir, ao final da apresentação, uma possibilidade de perguntas, tá? O G6 está monitorando ali as perguntas para fazer, então se tiverem alguma pergunta técnica, alguma dúvida, alguma questão específica sobre isso, o Jefferson volta aqui para conversar com a gente. E agora a gente vai ver um pouquinho do sistema. O Renato, nosso analista, vai mostrar para vocês o sistema aqui, tá bom? Jefferson, obrigado. Valeu. Acho que foi uma explicação bem bacana. Vamos agora passar para o Renato. Boa tarde, Renato, tudo bom? Boa tarde todo mundo que está acompanhando aí o webinar. A gente vai iniciar agora a navegação pelo novo sistema e aí a gente vai conhecer um pouco o comportamento, toda essa ideia que foi relatada já inicialmente. Então a gente tem a tela inicial, como já falado, foi mudada essa questão de estrutura e segurança, então a gente já percebe já na tela inicial uma nova forma de logar no GeoSeios, onde eu preciso apenas informar meu login, seguido da minha senha. Isso quer dizer, pessoal, assim, antes, todos vocês lembram, o portal que vocês acessavam era necessário, né, Renato, informar a empresa. Hoje é um login único, o sistema já detecta o seu login, com quem você está relacionado, e já vai levar você para dentro da sua própria base. Então, ao logar, eu já tenho aí a minha mesa de trabalho, onde eu tenho acesso às minhas informações, isso aí de acordo com aquela pessoa que está acessando, com aquele gestor que está acessando. Então, eu tenho informações importantes para que eu possa executar o meu trabalho. Então, informações de forma direta, onde eu consigo visualizar os pedidos que a minha equipe já executou naquele dia, pedidos que foram lançados durante o mês. Então, pedidos que estão em carteira, pedidos pendentes. Eu consigo acompanhar o desenvolvimento dos meus pedidos, as informações através dos gráficos. Esses meus gráficos, eles podem ser modificados, onde eu posso avaliar as situações. Então, tudo isso foi pensado para que o usuário, a pessoa, ao acessar, ele tenha uma experiência rápida, eficaz, ele consiga acessar as informações de forma muito rápida. O grande ponto é que você entre no portal e já tenha informações, né? Hoje o mundo é muito voltado, principalmente esse nosso lado corporativo, ele é muito voltado para a gestão à vista. É você entrar e já ter as informações ali disponíveis, né? Aqui vocês acompanharam, a gente já tinha falado sobre a questão de pesquisa, a gente tem atalhos para ser feitos, né? Você pode acessar o menu que ele ainda existe, né? Se você fizer... A gente tem alguns comandos, né, para acesso a esses menus, como o Ricardo falou. A gente, usando hoje o teclado, o Alt Z, eu tenho acesso ao menu que antes era utilizado, ou uma nova experiência de uso, que é eu utilizar a pesquisa. Através do Alt X, eu vou ter acesso à pesquisa e aí eu posso digitar aquele menu, aquela situação, aquele item que eu quero verificar naquele momento e vou acessar a tela normalmente. Sem precisar ir no menu, sem precisar ir catar um submenu. De forma direta, de forma bem usual, eu tenho acesso àquela tela que eu necessito. A ideia, pessoal, como a gente conversou, é que vocês utilizem o sistema através do menu de pesquisa. Ele vai ser a tua mobilidade do dia a dia dentro do sistema, né? Um ponto importante que a gente estava conversando com a equipe técnica e foi algo muito pensado e às vezes passa despercebido, mas depois que a gente conversou eu sempre reparo e acho isso muito bacana. O sistema é todo pensado na navegação. Se você vê que o que vem, se você clica no módulo de pesquisa, Renato, clica com a gente aí no módulo de pesquisa. Ele vem de cima para baixo. O que você clica que vem pelo lado, ele naturalmente traz do lado que você clicou para o outro. Então, assim, isso é uma usabilidade, isso torna a sua vista menos cansada, isso acostuma a visão que você tem do sistema e deixa ele mais fluido para você olhar. Isso tudo é inteiramente pensado, né? A janela que é puxada pela esquerda para a direita, que é puxada da direita para a esquerda, tá? Bem bacana. Vamos ver os pedidos pendentes, Renato? A gente vai acessar agora a opção de pedidos pendentes. Então, anteriormente, a gente precisava acessar um relatório, buscar através de um status. Então, pensando na usabilidade, então, de forma direta, eu consigo já visualizar a quantidade e total em valor que esses pedidos pendentes estão me gerando. E eu, num simples clique no card, ele já vai listar para mim ali os pedidos que eu tenho dentro pendente que precisa de uma avaliação do gestor. Então, de forma bem simples, eu consigo avaliar quais são as pendências que cada pedido tem, bastando clicar aqui na lateral e ele já vai mostrar para mim as pendências desse pedido, como eu também tenho acesso
a modificar o que está sendo mostrado na minha grid. Então eu posso remover ou posso inserir essas informações no momento que eu quiser. Eu também posso selecionar o número de pedidos que eu quero que mostre ali na grid. Isso, uma informação importante também, a gente pode criar, alterar a quantidade de pedidos que vai ser visualizada no momento em que eu acesso a tela. Então, antes 10, então eu posso modificar de forma que apareça mais pedidos na minha tela. Como vocês viram ali os motivos, vamos analisar um pedido, Renato. Vamos clicar em um pedido para a gente analisar. Então, vamos lá. Vou entrar nesse primeiro pedido. De forma mais direta, eu já tenho todas as informações, consigo identificar qual é esse pedido. De forma mais direta também, eu tenho acesso a relatórios, a emissão de relatórios, uma coisa bem rápida, está bem à mão ali, de forma bem direta. Então, eu tenho visões diferentes, né? Eu tenho opções de ter alguns relatórios para trazer uma visão diferente no PDF, né? Exatamente. Então, eu consigo gerar vários relatórios em um único local. Então, sem uma visão de um dos nossos relatórios, acredito que muitos já conhecem, e aí a gente vai voltar para... Vou gerar um outro relatório. Esse relatório ele vai ajudar aí na tomada de decisão dos gestores, onde ele vai conseguir avaliar o pedido também em um único local, né, através de um relatório em PDF, onde ele pode imprimir, ele pode avaliar as informações, ele tem informações do pedido, a situação, valores totais. Então, tudo isso vai ajudar ele na tomada de decisão, na avaliação desse pedido. Vamos voltar lá para o menu de análise do pedido, né? Então, a gente tem aí alguns tópicos principais, seriam informações gerais, né? Isso, eu tenho as informações gerais, onde eu vou ter acesso a informações de código de pedido, quando esse pedido ele foi emitido, qual a situação ele está, qual é o resumo, tipo de... né? Tem um resumo geral desse do pedido, né? Aí eu posso checar os dados do cliente. Tenho informações de dados de cliente, a qual grupo esse cliente pertence, se é um cliente ativo, de qual cidade ele é. Descendo, assim, é interessante a gente verificar nessa tela que à medida em que eu vou acessando as informações em que eu não estou avaliando, verificando naquele momento, essas informações elas vão fechando e vão dando acesso para que eu possa visualizar outras informações importantes que eu estou avaliando. Né? Isso entra, pessoal, tá? No que a gente falou de responsividade, que não tem que funcionar apenas no celular ou no tablet, tem que funcionar bem. A tela do celular ela é muito menor do que a tela do computador, então isso também é pensado para que você tenha uma navegação tranquila, simples e funcional quando você estiver fazendo esses mesmos cenários através do seu celular ou do seu tablet. Então, quando você abrir e quiser mais informações, ela vai ampliar. Quando você for para um outro tópico, ela vai trazer de volta a tela para que mostre a opção que você selecionou, tá? Então, continuando aqui, eu vou ter acesso às informações de alçada que esse supervisor que está avaliando esse pedido tem. Então, posso avançar mais um pouco. Se eu sou um cliente que usa verbas, eu consigo avaliar as verbas que foram aplicadas nesse pedido. E aí eu já consigo avaliar as informações de cabeçalho de pedido, o peso, a rentabilidade, né, Ricardo? Então, isso é importante para a avaliação do nosso gestor. Exatamente. Isso aqui é um cenário padrão, né? Então, assim, a rentabilidade, o uso de verbas, né? Pedido PAI, enfim, são situações de cada cliente, de cada cenário. Isso aqui é uma tela padrão que a gente pode sempre analisar. A gente está mostrando as possibilidades que você podem ter, né? E as visões que você vai conseguir ter através dessa tela. Vou ter acesso às informações de tramitação de pedido, em que momento aquele pedido foi criado, por qual motivo esse pedido ele ficou pendente. Então, se o pedido foi autorizado, eu vou ter acesso às informações, vou conseguir saber quem fez esse processo pode falar, Renato, desculpa. De avaliação. Então, eu vou conseguir visualizar e ter a certeza, uma informação bem segura para que eu possa tomar a minha decisão de avaliação daquele pedido, de aprovar ou não aquela situação, ou até mesmo para que eu possa negociar com o meu vendedor para que ele consiga melhorar aí a inserção desse pedido, algum tipo de desconto que foi aplicado, que ele
possa melhorar, o sistema vai possibilitar essa situação. Essa tramitação de pedido, pessoal, ela vai contar o histórico inteiro do pedido, tá? Então ela vai contar ali onde esse pedido foi criado, se esse pedido ficou pendente, em que momento ele foi. No caso, se eu crio um pedido, o vendedor já vai ser avisado, fora de uma situação normal, o vendedor já vai ser avisado que aquele pedido vai ser pendente. Então ele já cria o pedido com uma pendência, tá? Essas alçadas, esses cadastros, eles podem ser feitos também através do portal. Vamos lá ver aquela tela, Renato, de alteração? Eu só queria acrescentar aqui um ponto de usabilidade, né? Tá vendo aqueles 3 pontinhos ali embaixo, na bolinha? É o que a gente chama de botão de ação flutuante. Ele está sempre visível na tela. Não importa o quanto de informações você abra, ele está ali disponível. Ele é flutuante para que você sempre possa tomar alguma ação, assim como a impressora. Sempre uma visão boa do nosso arquiteto aqui. Vamos voltar lá, Renato, para a visão de cadastros, né? Para que a gente mostre para eles a intenção de como é que vai funcionar essa tramitação e como é que a gente vai trazer, então, usando já o menu de pesquisa. Então, acessando a opção de alçada, uma tela já conhecida, e aí a gente consegue, dentro de um novo modelo, onde eu consigo acompanhar todo o processo de cadastro, eu posso inserir uma nova alçada, configurando, dando uma descrição, posso configurar essa alçada por valor, informar um percentual. Dentro da mesma tela, seguindo um passo a passo, eu já consigo associar os meus gestores que vão ter acesso a esse tipo de alçada. Então, isso vai possibilitar, e de forma simples e rápida, ele fazer esse processo de cadastro e, ao mesmo tempo, a vinculação em que cada gestor vai ter acesso, para que ele consiga e tenha a possibilidade de fazer a avaliação dos meus pedidos lá na tela de análise. Essa aqui, pessoal, é a alçada de autorização que muitos de vocês já utilizam. Ela não teve alteração nesse quesito. Então, você vai definir o percentual de atualização. Pessoal, só uma coisa aqui que o Henrique e o Garcês me mostraram, está tendo algumas perguntas, a gente está separando todas, tá? Nós vamos responder elas, é só para que a gente não interrompa o fluxo aqui, a gente já volta e responde cada uma delas, tá bom? Então essa alçada de autorização de preço, ela continua a mesma. Você vai definir quem seja um gestor, um supervisor, um vendedor, que ele tenha possibilidades de alçadas diferentes em preços. Eu permito que aquele meu vendedor dê 5%, ou eu permito que um vendedor mais sênior que eu tenho vá a 7%, enfim. E você vai vir fazer esses vínculos por família ou por negócio. O que a gente teve de evolução maior é a outra cadastro, né, Renato? Que são as alçadas... Isso. Tem as alçadas de pendência. E nessas alçadas de pendência, é possível determinar que grupos, determinar tipos de pendência em que um grupo de supervisor de gestor, ele pode autorizar. Então, de repente, eu posso ter um grupo de gestor mais voltado para a área comercial, eu tenho um grupo de gestor mais voltado à área de carga, onde ele vai precisar analisar pendências de frete. Então, eu consigo determinar os tipos de pendência que cada área vai ter, e aí eu consigo fazer com que essas pendências eles possam passar de área por área, esse pedido possa passar de área por área para que seja avaliado e que no final ele tenha um aceite de forma mais eficaz, onde a área comercial avaliou e deu o ok dela, onde a área de distribuição fez o processo de análise, avaliou o frete que foi cobrado, está de acordo, então pode aprovar aquele pedido. Isso aqui, pessoal, seria, resumidamente, você vai ter possibilidades de ter a otimização do teu dia a dia de pedidos dentro do sistema. Que é o quê? Você pode ter uma autorização para frete, né? O frete ser CIF ou FOB pode ser uma decisão. Então você vai ter um setor específico da empresa que vai receber essa demanda e vai autorizar esse frete CIF ou FOB. Ou ele vai autorizar um desconto em cima de uma rentabilidade, não em cima de um valor. A rentabilidade do item, você vai definir esse tempo. Inclusive, você define, né, como a gente vai demonstrar aqui, a questão da sequência disso, né, Renato? Eu vou definir a sequência que ele vai ter que percorrer. Então, assim, a primeira eu tenho que autorizar frete, depois eu autorizo a rentabilidade, depois eu autorizo o desconto, enfim. Isso é uma coisa nova que foi pensada, que possibilita eu criar sequências de autorização dessas pendências. Onde, por exemplo, para que eu autorize um desconto que foi negociado e meu item ficou fora daquela minha faixa de preço, então eu preciso autorizar, por exemplo, o meu item fora da faixa de preço para depois autorizar meu desconto negociado. Então eu só consigo autorizar essa segunda opção quando a minha primeira pendência
foi autorizada pelo gestor que tem a competência, que tem a alçada para fazer aquela avaliação. Então, é possível realizar essa distribuição. Além da criação da sequência, trabalhando com essas alçadas de pendência, fazer esse processo de distribuição, de avaliação desse pedido. E cada gestor vai acessar e vai ter as suas opções lá marcadas, ele vai ver as pendências, mas ele vai ver as pendências que são a ele ou as pendências que não cabem a ele. Uma das coisas, evoluções que a gente está trazendo aqui para esse cenário também, por exemplo, é o placar, né? É poder ter diversas pessoas que vão dar a mesma autorização. Para que esse pedido seja autorizado dentro desse cenário, 3 gestores têm que autorizar juntos, né? Então o gestor A vai lá e autoriza, o gestor B depois vai lá e autoriza, o gestor C autoriza posteriormente. Então, assim, você tem essa possibilidade. Isso traz uma gama de possibilidades que a gente vai ter dentro do sistema, que vai facilitar o dia a dia, a tomada de decisões de vocês, porque como a gente falou, isso você vai poder acessar de onde você estiver, né? Então traz uma rotina, deixa a rotina de vocês bem mais flexível e mais dinâmica e mais rápida com isso também, né? Então, continuando, voltando à tela de análise, após essa explicação das alçadas, então, dentro aqui da pendência de pedido, eu tenho uma visão já utilizando algumas situações. Então, por exemplo, esse pedido é um pedido que ele tem 3 tipos de pendência, onde nessas 2 primeiras pendências de item fora da faixa de preço e abaixo do mínimo, eu preciso, por exemplo, de uma autorização da primeira pendência, que é o item fora da faixa de preço, para que eu consiga fazer a aprovação do abaixo do mínimo. Ou, por exemplo, essa outra pendência de desconto negociado alterado, esse gestor que está acessando o portal, ele é um gestor que não tem acesso a aprovar essa pendência, mas não impede que o gestor atual faça a avaliação do pedido e autorize essas pendências às quais ele tem acesso. Então, ele pode selecionar as pendências às quais ele tem acesso e fazer a aprovação dessas pendências, sem problema nenhum. Ou ele consegue também fazer o processo de aprovação total dessas pendências e aí deixando pendente a pendência que ele não tem acesso, para que aquele outro gestor ele consiga fazer posteriormente ao acessar a aprovação dessa pendência ao qual o primeiro não tem acesso. A gente tem a possibilidade de fazer esse acesso, né? Isso é uma ferramenta importante. Você pode fazer esse acesso pontual, né, Renato? Eu posso alterar lá, eu tenho 3 itens, 3 acessos diferentes para fazer. Eu posso fazer essas autorizações item a item, ou eu quero autorizar um item agora, eu quero negar o outro, enfim. Ou eu posso ir ali, né, no menu flutuante e autorizar o pedido inteiro de uma vez. Então eu clico nele. Então traz essa flexibilidade para que você autorize o pedido como um todo com apenas um clique, ou que você avalie item a item da forma que você achar necessário. E aí um ponto importante, né, Ricardo? Que através aqui do menu flutuante, eu consigo também de forma interagir com o meu vendedor. Se falta pouco, se tem uma margem que ele passou e que eu preciso que ele faça essa alteração desse pedido, eu posso retornar esse pedido ao meu vendedor, para que ele, ao meu representante, para que ele possa fazer essa alteração e devolver esse pedido para que eu possa aprovar após essa segunda análise, após essa modificação que foi realizada. Então, seguindo a orientação que o meu gestor passou, então ele vai ter a possibilidade de modificar esse pedido e remitir esse pedido novamente. Às vezes, assim, é tudo visando não ter um cancelamento desse pedido, né? Não ter um retrabalho em cima dele. A questão ele deu 5% de desconto, por exemplo, mas ali não deu. A gente fez todas as análises, 5% de desconto para aquele pedido é muito. Você devolve o pedido para o representante, para o vendedor, e ele vai fazer a alteração. Cara, e você devolve com um comentário. 4,5% a gente consegue fechar. Valida com o cliente e retorna esse pedido com 4,5% que a gente já aprova. Você tem essas possibilidades. Inclusive, essa tramitação pode ser para outros cargos também, tá? Um outro gestor tramitar esse pedido para que um outro gestor autorize, enfim. É uma tramitação mesmo dentro da empresa, você pode ter diversas funções com relação a isso. É uma questão de usabilidade que a gente leu bastante da documentação do Material Design, né? Abre de novo lá o modal da tela de tramitação. Certo? Essa tela ela tem 2 ações possíveis, são os 2 botões, que é o cancelar e o enviar. A ação principal é o enviar, então a gente deu o máximo de ênfase possível, né? Enquanto que o cancelar está com o que o Material chama de botão tradicional, botão plano,
que ele aparentemente é só um texto no meio da tela, certo? É toda uma questão para indicar ao usuário quais são as ações que tem disponível, né? Qual é a ação principal, onde é que está o foco da atenção dele. Entendi, bacana. Então, assim, pessoal, para vocês entenderem, né, alguns detalhes, como eu falei, da navegabilidade, de onde o menu abre, isso que o Jeff falando, para vocês verem, a gente repensou todo o sistema, né? Nós repensamos o GeoSales inteiro, utilizando esses conceitos de front-end, que é o do Material Design, mas também o que está por trás, a codificação disso tudo, né? Renato, a gente tem mais alguma coisa para mostrar? Não, nesse primeiro momento, né, esse é um pouquinho do novo GeoSales, e aí a gente promete mais coisas aí nos próximos webinars. Exatamente, pessoal. Isso aqui, tiveram algumas perguntas sobre isso, eu vou responder as perguntas agora, né? Nós vamos respondê-las aqui. Isso é o primeiro módulo que a gente está trazendo para vocês. É a parte de gestão, a parte de tramitação, de análise de pedido, de checar a rentabilidade, de ver as verbas, de poder ter essa diversidade de cadastros e principalmente nessa responsividade que vocês vão poder acessar o sistema através do celular, do tablet, enfim, de onde vocês estiverem. Uma pergunta, né, já indo direto aqui para a pergunta do Felipe Soglia, né? Na parte operacional, na tela de digitação de pedidos, houve alguma melhora? Sim, houve uma melhora muito significativa em tudo isso, tanto no cenário até que vai ser voltado para o teu cliente, né? Para o cliente do nosso cliente. A gente vai trazer isso no próximo webinar, deve acontecer em agosto, então já seria interessante mantendo vocês dentro da lista para que a gente converse mais à frente sobre isso, mas a gente teve uma melhora na tela que vocês vão, eu vou demonstrar no finalzinho aqui, eu vou mostrar para vocês algumas telas que vocês vão entender isso que eu estou falando. Ele vai trazer uma melhora muito grande de acompanhamento para isso. No quesito inteiro de pedido. Na verdade, todo o sistema foi refeito, né? Foi repensado, foi construído novamente. Tá? Uma pergunta do Aldenor Rocha para o Jefferson. A questão dessa criptografia em relações de segurança seria no mesmo nível para tráfegos em HPPs, Jefferson? Em tráfegos? Em tráfego em HTTPS, desculpa. Não, são níveis de segurança distintos, certo? A criptografia de senha, também chamado hash de senha, ele é feito mais para um ataque offline, para quando um usuário malicioso tenha acesso ao nosso banco de dados para ele tentar quebrar as senhas que já existiam lá, né? Os usuários fazem isso daí, pegam o que a gente chama de tabelas de arco-íris e compara o resultado que obteve do texto com a tabela de arco-íris. Eu rodei um teste numa tabela de arco-íris de, se não me engano, 14.7 GB, o cara não conseguiu nenhuma das senhas que eu tentei desfazer. Excelente. A outra pergunta que teve do Thiago Henrique dos Santos, se esse vídeo vai ficar disponível. Sim, nós vamos deixar esse vídeo disponível, vamos passar para vocês depois para a lista de quem estava inscrito, a gente vai disponibilizar o link desse webinar também, para que vocês possam ter acesso. Tá? O Fernando Marques perguntou, o login que eu vou usar será meu endereço de e-mail e minha senha atual? Não, você não vai usar o teu endereço de e-mail, você vai ter um acesso a uma senha, e um login. O acesso, né, na verdade, a esse sistema, como todo mundo que viu, isso já vai estar disponível para vocês da seguinte forma, tá? Vocês vão abrir um chamado no Custom Service falando sobre que viram o sistema no webinar, né, sobre o novo GeoSales, e a gente vai habilitar para vocês um ambiente de homologação para que vocês possam entender como o sistema funciona, analisar ele dentro dos teus dados, dentro do teu dia a dia e posteriormente a gente virar ele para produção e vocês terem acesso a isso aqui que a gente está mostrando hoje. Ricardo, aquela questão, né, o endereço de e-mail, né, possivelmente foi o arroba no login inicial que o Renato fez. Né? Sim, por conta das empresas. Né? Pronto, aquilo dali, na verdade, aquele arroba não é mandatório, certo? Foi só realmente, foi uma escolha matemática. Uma demonstração para que ele tenha um login específico. Exato, um login específico, mas foi uma escolha, foi puramente matemática para eu garantir que dois usuários de empresas distintas, mesmo que eles escolham o mesmo nick, na hora que eu for unificar essas bases, né, eu não vou conflitar, né? Que aí vai ser o Renato da GeoSales, né? Esse arroba em inglês é o @, né? O em, né? Renato em GeoSales, né? Então, a ideia disso daí foi só um exemplo, né? Que quando vai acontecer a migração dos usuários, os usuários inicialmente vão ter esse login, esse nick, só por causa da migração e para não haver conflitos. Entendi, sem problemas.
Vamos lá. Teve uma sugestão aqui muito interessante do Ketson, a gente já anotou e vamos ver o que a gente consegue fazer com relação a isso, né? Que foi da cor do preenchimento dos relatórios são escuras e fontes pretas. Seria ideal se as fontes fossem claras para melhor visualização ao imprimir, principalmente em monocolor. Fica a dica. Dica anotada, muito obrigado, a gente vai analisar isso sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que de perguntas é isso. Temos mais alguma pergunta aí, Gancês? Mais duas. Vocês perguntaram, o Gabriel e o Cleis perguntaram quando essas mudanças entram em vigor. Eu já avisei, né? Elas já estão em vigor, isso tudo que a gente mostrou. Abram um chamado com Custom Service para que vocês tenham acesso a isso e recebam os passo a passos, né? A pergunta do José Reinaldo: os textos digitados pelo gestor no processo de aprovação têm histórico? Ou seja, o gestor recomenda uma alteração e pode consultar posteriormente o que foi solicitado para ser modificado? Desculpa, pode falar, Souza. Eu posso? Sim, tramitação. Não, ok. Na tramitação, se puder voltar. Na tramitação do meu pedido... Volta a tela lá do portal para a gente ver aqui, Henrique. Obrigado. Na minha tramitação, na mesma tela de análise, ou quando eu estiver dentro do meu relatório de pedido, eu tenho a opção de tramitação. Então, lá na tramitação, ele vai ter todo o histórico da ação que foi executada por aquele usuário. Inclusive a observação ali embaixo. Inclusive a observação, né, que foi mandada para aquele vendedor. Então, vai registrar a data, o horário, o usuário em que fez o processo, a função dele e a observação que ele sugeriu. Então você vai poder acompanhar. Inclusive, tá, como a gente falou na questão de múltiplas autorizações, né, você vai ter múltiplas pendências que o sistema pode autorizar, todas elas ficarão registradas dentro da tramitação. Então, foi feita uma tramitação de frete autorizada pelo gestor, vai estar lá a tramitação e autorização de frete que foi feita. Foi feita uma autorização de rentabilidade, uma autorização de bonificação, enfim, toda parte de informação sobre isso vai estar nessa parte de tramitação, que você pode acessar pelo menu que foi demonstrado. Eu já voltei para a tela aqui, eu não estava vendo, né? Você pode acessar pelo menu que foi demonstrado, ou você pode acessar pelo relatório também que você vai ter, tendo essas informações todas, ok? A gente teve mais uma pergunta aqui do Magno. Magno, a ideia é que a gente tenha acessos unificados, né? A gente tem algumas políticas de empresa em empresa que a gente precisa, há uma redefinição, por conta principalmente dessa evolução que a gente trouxe para logins. Havia, às vezes, um compartilhamento de login que não é interessante, principalmente pela segurança desses dados, né? Então, algum tráfego, às vezes, podia se perder ou ter informações desencontradas por isso. Com esse novo sistema de login, a ideia é que esses logins todos sejam completamente unificados para que a gente tenha, tanto nessa questão principalmente de tramitação que a gente viu agora, né, uma abordagem específica para isso, para que cada usuário seja, vamos dizer, responsável pelas suas ações e tenha segurança no tráfego desses dados. O ideal é que cada um use o seu login, tá? O Cleison fez mais uma pergunta: no smartphone vai ser acessado através de um navegador ou por um app? É tudo através de um navegador. O portal será um site, né? Você vai acessar um site e você vai acessar pelo teu navegador também. Seja o teu navegador um Safari do iPhone, ou seja um Google Chrome, seja, enfim, o navegador que você quiser, você vai acessar ele, vai colocar o teu login, tua senha e vai poder acessar todas essas informações. É um login normal, né? Você entra no Facebook, num Twitter, num site, enfim, da mesma maneira. A Sincoplema daria também uma sugestão, é a atualização de versão nos palmos automático. Nós estamos trabalhando forte para isso, tá? Isso também já está dentro dos planos, também está dentro do nosso planejamento, das sprints que a gente está fazendo, e a gente vai conversar mais sobre isso na frente. Como eu falei, pessoal, eu espero que vocês tenham sido impactados com o sistema, com o que a gente tem mostrado, e eu garanto que é o que tem por aí para vocês verem em tela de pedido, em novas funcionalidades, em ganho de sistema. Tem muita coisa bacana por vir. Nós estamos trabalhando muito forte em cima de toda essa evolução e a gente vem soltando isso aos poucos para que a gente consiga ter essa opção. Não terá mais opção offline? Não. Para a parte de vendas, tá? Para tiragem de pedido, você continua tendo o app.
para o pedido do vendedor, ele vai continuar tendo o mobile, ele vai continuar tendo as mesmas funções dele, tirando o pedido offline, acessando todas as informações dele offline. Isso tudo continua. O que é online, continua online como é hoje e será dentro desse portal novo, é o portal, né? Para acessar o portal, você precisa estar online. Mas o app do vendedor, a utilização dele, as informações que ele tem, a validade daqueles dados, todos continuam da mesma maneira. Isso não tem nenhuma perda não, tá? Como será o impacto dessas mudanças no smartphone para empresas que utilizam o GeoSales Mobile? Pergunta do Danilo Batista. Danilo, é o que eu acabei de explicar, continua tudo igual. A parte do mobile, que é onde o vendedor utiliza, onde ele vai tirar o pedido, isso a gente não teve impacto nesse momento, isso aqui não afeta. Ele continua podendo utilizar offline, é uma das coisas que a gente sempre trabalhou muito forte, é para que o teu vendedor tenha sempre o máximo de informações possíveis, independente deles ter acesso à internet. Por quê? Porque infelizmente a gente sabe a estrutura que a gente tem dentro do Brasil de acesso à internet. Muitas vezes na capital a gente já tem algum problema de conexão, né? Imagina no interior da Bahia, no interior de qualquer cidade, enfim, que a gente tem, no interior de qualquer estado que a gente tem hoje dentro do Brasil, a dificuldade desse acesso, tá? Então, assim, tudo isso na parte de vendas, na parte do mobile, do app para o vendedor, nada muda, tá? O pergunta do Bruno, como será no caso do celular perder a conexão com a internet? Bruno, continua da mesma maneira dentro desse portal. Se você perder a conexão com a internet, você perdeu a conexão com o servidor. É a mesma coisa, você não vai poder mandar um e-mail dentro do Gmail quando você perde a conexão com o servidor. O que eu quero só deixar mais claro possível aqui para vocês, tá, pessoal? O que nós mostramos aqui e que teve o fim do aplicativo é a parte do gestor, né, onde ele precisa autorizar aquele pedido na hora. Para isso ele precisa estar online, ele sempre precisou, mesmo no aplicativo. A parte do vendedor, tá? O mobile do vendedor, onde ele tira o pedido, continua da mesma maneira. Esse cara continua podendo tirar o pedido offline da mesma maneira, sem problema nenhum. Perguntaram sobre a licença também, né? A licença é a mesma. A licença para o vendedor é uma, a licença para o gestor é a mesma licença. Eles podem até ter funções, um gestor pode ter a opção de tirar pedido e ter análise, são licenças, tá? Então, o João é uma licença, o Renato é uma licença, independente da função que ele exerça. Isso, então serão dois sistemas, o app e o portal. A gente tem duas visões, né? Hoje, por exemplo, o seu vendedor, ele pode tirar pedido tanto pelo app, que vai continuar, que funciona offline, que tem toda a mesma coisa, mas ele vai poder tirar pedido também pelo portal. Isso que a gente mostrou hoje é um módulo que era sempre mais voltado para a equipe de gestão, é onde essa análise de pedido e autorização são melhorias, é a evolução disso. Na verdade, eu não vou nem dizer melhoria porque é uma reconstrução. A gente pegou o que tinha e está lá, continua, é o que vocês utilizam, estão utilizando hoje, e isso aqui foi totalmente reconstruído, repensado passo a passo na utilização que vocês têm. Mais uma pergunta aqui. O pedido enviado pode ser alterado e reenviado? Sim, o pedido que foi enviado, se o gestor devolver, pode. Mas o pedido, a partir do momento que o vendedor enviou esse pedido para o sistema, esse pedido não é mais dele, né? Ele já enviou, não está mais em posse dele. Mas se esse pedido cai pendente dentro do sistema, os supervisores, os gerentes, os diretores responsáveis por essas autorizações podem alterar esse pedido ou podem devolver para que o vendedor faça. Por segurança, obviamente, eu não permito que o vendedor envie um pedido, esse pedido caia lá e ele possa alterar, porque senão você vai faturar um pedido com 30 caixas e o vendedor foi lá e depois mudou para 15, né, por exemplo. Ele pode alterar esse pedido caso ele não envie. Ele constrói o pedido e não envia, por exemplo. Ele fez o pedido de manhã com um cliente e depois ele chegou lá e falou assim, o cliente fala, não, espera no final da tarde que eu vou te dizer quantas caixas eu quero. Aí esse pedido que ele ainda não enviou, ele pode alterar, tá? O pedido que já foi enviado, ele não pode alterar mais.
Até quando essa versão atual está no ar? A manutenção dessa versão atual a gente ainda não definiu. A ideia é que a gente comece agora, né, com vocês já iniciando essa troca, essa evolução do sistema, e que após isso a gente defina uma migração total, para que ninguém mais esteja na versão passada, né? Inclusive, assim, é uma versão mais bonita, mais estável, mais bacana, com muito mais funcionalidades. Eu acredito que a gente vai ter uma aderência, um processo rápido para ele. Os ganhos são muito grandes. Vocês ainda verão para frente a quantidade de ganhos que a gente terá nessa versão. Então, se eu quiser acrescentar o usuário do portal e não tivermos licenças disponíveis, teremos que comprar. Sim, você vai ter mais um usuário, porque entenda que não havia antes, não há agora, mas acho que agora ficou um pouco mais claro. Não há diferença entre usuários. Não há diferença se ele é um usuário de portal ou se ele é um usuário de mobile. Eles são usuários. O mesmo usuário ele pode acessar com a mesma conta, com a mesma senha, com o mesmo ID, com a mesma licença, o portal e o mobile, tá? É unificado. Então, eu não tenho mais uma conta, na verdade não tive, né? Nunca tive uma conta para um ou para outro. É porque em alguns casos, alguns clientes houveram um erro na parte de digitação que permitia que algumas contas pudessem ser replicadas para acesso do portal, o que não é o correto, tá? Mas não é, então é o mesmo acesso. Se você precisa de mais acesso, seja para o portal ou para o mobile, seja para um vendedor ou para um gestor, é uma nova licença sim. Você falou que as mudanças já aconteceram, porém aqui no link do sistema que tenho está tudo do mesmo jeito. Será para todos essa mudança? Então, hoje todos os clientes, fora que se não for algum beta, alguma coisa, todos os clientes no live, todos os clientes que estão utilizando agora, eles utilizam o mesmo sistema, eles continuam utilizando a versão atual do portal, que é essa que você está utilizando, que é essa que todos os outros clientes estão utilizando. Essa mudança tem que ser solicitada pela empresa, tá? Então você tem que ver com a diretoria da empresa aí para que eles façam esse pedido, né? A diretoria ou a pessoa responsável, né? Quem tem esse contato, abra um chamado dentro do nosso portal de Custom Service e vai ser feito o teste. A gente vai abrir um ambiente de homologação, puxando todos os teus dados com esses pedidos. Tudo que a gente fez aqui nessa demonstração hoje vai ser feito com os teus dados no ambiente de testes, né? No ambiente de homologação. Após isso, a gente marca uma virada e transfere isso para a produção, onde essas funcionalidades estarão disponíveis para vocês nesse portal novo. Algumas coisas, no momento, né, enquanto a gente vai fazendo essa transição, elas serão ainda executadas no portal atual, tá? Então ainda, por exemplo, o pedido nisso ainda vai ser utilizado por lá. Sim, sim. Quando vocês fizerem, se a gente fará treinamentos direcionados para as empresas se solicitados, né? Sim, nós faremos, o treinamento vai ser feito um acompanhamento, vai ser disponibilizado para vocês um ambiente, vai ser mostrado para vocês como ele funciona. Olha, aqui que faz um acesso, algo mais direcionado do que o Renato fez aqui, vai ser específico para cada empresa. Ó, pessoal, aqui vocês fazem a tramitação, aqui vocês aprovam, aqui você cadastra as pendências. Isso vai ter um ensinamento, um treinamento com isso, com certeza, tá? Quais RPs são compatíveis ou já fizeram a implantação? Hoje nós somos compatíveis com qualquer RP, tá? O sistema o GeoSales, ele é um força de vendas que integra com qualquer RP. Nós somos uma empresa parceiro TOTS, então RPs TOTS a gente tem um domínio maior, mas qualquer RP de mercado hoje o sistema roda, seja o atual ou seja esse novo que a gente está criando agora e lançando para vocês. Haverá algum custo a mais para a empresa com mudanças? Não, pessoal, isso é bem importante, tá? Tudo que a gente está mostrando aqui é uma evolução criada por nós, feita por nós e disponibilizado para vocês clientes, tá? É um custo de evolução do sistema. A gente traz isso de uma evolução para vocês. Então, tudo isso vocês vão abrir lá e o sistema vai se adequar. O que talvez possa ter algum impacto ou outro, que a gente vai analisar cada caso a um caso, é alguém que usa uma versão muito antiga, que a gente necessite mudar alguma coisa de integração. Mas, assim, a grosso modo, não. Isso é uma evolução do sistema que a gente vai trazer sem custo nenhum para o cliente. Mais uma pergunta ali, se essa homologação e essa virada será gratuita? Sim, a mesma pergunta anterior, com certeza. Vai existir custo dessa virada? Não. Então, assim, já respondi, acho que era uma dúvida de todos vocês, né, pessoal? Não tem, não é para ter custo nessa virada, tá? A gente vai encontrar o cenário, vai disponibilizar para vocês um ambiente de homologação e vai fazer essa virada. Eu só preciso que a gente consiga, façam essa solicitação
ao Custom Service para que a gente consiga programar isso, porque não tem um custo que será repassado para vocês, tá? Mas tem um custo nosso, tanto de operacional quanto de sistema, tudo para que a gente possa programar, porque a gente vai ter que, além de criar ambiente, manutenção de ambiente de homologação para vocês, a gente tem equipe para dar treinamento, para dar suporte, porque além do uso do dia a dia do teu sistema normal, você vai ter dúvidas e necessidades específicas para entender como funciona o sistema novo, né? Então a gente vai programando isso, analisando com vocês, numa época que vocês estejam disponíveis para analisar. Então isso é um processo que a gente vai iniciar, mas em custos, não vai ter custo repassado para cliente, não. A integração com o RP que utilizamos atualmente é por arquivo textos. Com esta versão, qual o método de integração? Essa versão em si, ela não muda a questão da integração do que vai ser utilizado, mas uma integração em texto, ela é uma integração mais antiga, nós já evoluímos esse processo de integração, né? Isso é interessante que a gente converse, né? Você pode abrir um chamado no Custom Service também para que o nosso setor comercial entre em contato com você e converse para entender como é que está a tua situação atual, como é que é a tua integração e te propor algumas melhorias, algumas possibilidades de integrações mais rápidas e te mostrar os ganhos que isso vai trazer. Né? Seria meio que uma mudança de versão de atualização para que a gente possa utilizar. Caso você opte por continuar nisso, não tem problema, você pode continuar com essa versão de atualização, tá? Pelo que falou sobre os usuários, tem os usuários administradores que são o meu e das faturistas, por exemplo. Esses usuários terão que ter licença também? Eu não sei como é que está no teu caso hoje, se você está dentro do teu número de usuários, se você passou, como é que está essa situação. Mas sim, você é um usuário, as suas faturistas são outro usuário, né? Elas demandam que elas tenham um ID específico para elas. Caso elas utilizem, talvez a tua faturista tenha um acesso ao GeoSales que talvez ela não precise ou que talvez a gente possa entender como é que funciona. Mas é como eu te falei, resumidamente, qualquer acesso ao GeoSales é um usuário e esse acesso pode ser para o portal, pode ser para o mobile, pode ser para aprovação, pode ser para tirar pedido, ele pode fazer o que for, mas é um usuário. Estamos em processo de implantação, iremos implantar no novo portal ou precisamos requisitar? A gente tem alguns clientes, eu vi que a gente estava com alguns clientes participando que estão em processo de implantação, né? Depende de de onde está o teu processo, né? Se você já estiver próximo de virar, provavelmente você vire no atual e já tenha disponibilidade para ir próximo. Talvez se você ainda estiver no início da implantação e a sua virada estiver para daqui a 2 meses, provavelmente essa parte de atualização você já entre no novo. Então, de qualquer modo, é bom você falar, como você está em implantação, você tem contato direto com o teu GP, conversa com ele, pergunta para ele, fala, cara, eu vi o webinar, né? O Ricardo me mostrou um portal novo, eu achei sensacional, eu quero usar ele, né? Então você vê lá com ele, ele já vai alinhar contigo e te dizer, ó, isso aqui a gente já consegue virar no novo, isso aqui a gente pode esperar, mas assim, a evolução é natural, tá? Em breve todos vocês estarão lá dentro com as novas coisas. Eu ainda vou mostrar, eu sei que o tempo do pessoal, como eu falei, é bem corrido, já tem gente saindo da sala, mas eu ainda vou mostrar para vocês uma telinha só para deixar um gosto do que vem por aí, né? Já passamos bastante tempo aqui, já temos mais 1h10 quase de webinar. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente teve um pico de acessos bem bacana. Muito feliz em tê-los aqui, muito feliz em compartilhar esse momento tão importante para a empresa. Um processo de evolução que a gente está dando início hoje, mas como eu falei para vocês, ele é bem contínuo. Nós teremos uma evolução muito grande. Até o final do ano vocês vão ver ainda muitas coisas. Henrique, bota para a gente aí a telinha com 2 prints de coisas que a gente vai mostrar. Tá? Vocês estão vendo aí, pessoal, isso aqui são as próximas telas que a gente vai mostrar para vocês. Aquilo é uma visão de um gestor, onde ele vai ter a visão da equipe dele, dos liderados dele, né? Então ele vai ver os vendedores ali e ele vai ter algumas informações, os pedidos que aquele cara tem, o orçamento, né? O ticket médio dele, a rentabilidade dos pedidos dele, a positivação, né? Quem ele está atendendo, quem ele não está, ele vai ter um gráfico mostrando essa primeira tela em cima. Você vai poder clicar no vendedor ali e ver algumas informações de GPS. Não vou dar muito spoiler sobre isso não, mas é uma tela muito bacana que vocês vão ter uma gestão completamente à vista. Você vai logar na sua tela, você vai entrar no sistema e vai ter uma informação destrinchada da tua equipe comercial. Então você já vai ter um resumo muito rápido. É uma tela bem bacana, tá? A tela de baixo, ela já vai ser uma tela voltada para cliente.
Tá? É um cenário, quando você clicar no cliente e acessar o cliente pelo portal, você vai ver ali resumo dos últimos pedidos, os últimos títulos desse cara, as justificativas não comerciais, não vendas dele, né? As justificativas de vendas ali em cima de um gráfico, os títulos que estão em aberto a faturar, né? Os pedidos mais vendidos, o percentual. Então assim, uma tela bem bacana de informações para o teu cliente também. Então é o sistema cada vez com menos acessos, com menos trabalho, te dando ainda mais informações. As faturistas, tem mais uma pergunta aqui, né? As faturistas não utilizam o ID-Palm. Hoje estou pagando para os usuários que têm ID-Palm. Elas não fazem pedidos nem nada, só acessam o sistema para retirar relatórios e aprovar pedidos. Acho que é da Real Rio Preto, né? O ideal é que a gente converse sobre isso e entenda como é que está o teu caso, porque eu acho que algumas dessas situações são muito inerentes a cada cliente, né? Então que a gente veja, entenda e busque a melhor solução possível para você, tá? Então, eu vou pedir para o pessoal entrar em contato contigo para a gente conversar melhor e detalhar sobre isso, tá bom? Pessoal, novamente, obrigado, uma boa tarde para vocês. Vocês receberão ainda mais posteriormente alguns e-mails nossos, já marcando e conversando sobre o próximo webinar, né? Também eu vou disponibilizar esse webinar para vocês, para que algumas pessoas, outras queriam ver da empresa ou outros acessos, enfim. Muito obrigado, é muito bom estar podendo compartilhar isso aqui com vocês, tê-los juntos conosco, ficamos muito felizes com isso. Lembrando, a nossa missão é fazer o nosso cliente vender mais e nós estamos evoluindo em todas as telas juntos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, vocês receberem, vocês têm meus e-mails, meus contatos, estou completamente aberto a sugestões, a ideias, o que vocês tiverem para a gente conversar e vem muita novidade por aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até mais.